E no perfil da igreja estava a foto do pastor, da esposa e das filhas com roupa de banho na praia, porque eles estavam de férias. E aí, assim, estamos de férias. E assim, No a Instagram foto da igreja? no Facebook da Facebook igreja. da igreja. Na época que o Facebook era só Facebook. Só Facebook. Quase ninguém usava Instagram. E eu vi aquilo, gente, eles estão de roupa de banho no perfil da igreja, a foto de perfil. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Albo Podcast. Eu sou Diego Albuquerque, um dos hosts aqui do Albo. Tenho também a honra de ter aqui a minha esposa, Ana Júlia. E aí, amor? Diego, tudo Tudo bem? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Já vai curtindo aí o podcast, compartilhando com todo mundo que você conhece. E comenta aí embaixo, né? O que você vai achar desse podcast, que tá muito legal, gente. E é muito importante você curtir, compartilhar, comentar, para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas. Isso Mas aí. daqui a pouco a gente vai conversar com uma profissional da área que vai falar muito melhor sobre isso. Inclusive, a gente quer falar aqui também da Nova Telecom, nossa patrocinadora. Isso mesmo. Né, os melhores planos de internet, todas as informações da Nova Telecom tá aqui na descrição do vídeo, então aproveite aí as promoções. Você aí de Ribeirão das Neves, Vespasiano, tá precisando melhorar aí a sua internet? Nova Telecom. O Albo Podcast recomenda a Nova Telecom. Bom, vamos apresentar aqui a nossa convidada Bora, de muito hoje. especial, gente. Hoje a gente vai conversar com Elisa Elisa Amâncio. Amâncio. Seja Seja bem-vinda ao bem-vinda. podcast. Muito obrigada, Diego, Ana Júlia. Estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. A honra é Isso, nossa. A honra é nossa. Eu sempre ouvi falar do seu trabalho, né? Vários convidados que vieram aqui falaram sobre você também. Olha só. Tá importante. Que É, honra. você Tá foi muito bem famosa. recomendado aqui no podcast. Tá famosa. Que honra e que responsabilidade, né? Pois é. Tô sabendo que você realmente tem um domínio sobre esse assunto, sobre comunicação, mídias sociais. Eu acho que hoje você é uma autoridade nesse assunto, né? Ela é expert. Pois é, são alguns anos aí de caminhada nesse ano, 2023, para quem assistir depois, né, não perder aí o tempo, mas esse ano eu completo 16 anos atuando aí em comunicação ministerial já. Nossa. Comecei é tempo ali nos demais. idos do Orkut ainda. Nossa, Orkut era tempo bom, viu? E conta pra nós um pouquinho como foi o começo, né? Que a gente sabe que todo começo tem aquela, né? Desafios, os né? desafios. E conta pra É gente como que desafiador. foi. Eu me converti há 20 anos, né, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E desde então eu comecei a servir na minha igreja local, em vários ministérios, né? Intercessão, consolidação, célula, liderando célula, né? Que hoje são os grupos de crescimento, que a gente estuda a Bíblia ali com outras pessoas. E passei por vários ministérios ali. E, ao mesmo tempo, Deus foi realizando um sonho que era o de fazer uma graduação. Para a minha geração, que é um pouquinho mais velha, era muito mais difícil a gente fazer uma faculdade. E eu fui fazer faculdade já mais velha também. E Deus restaurou o sonho de ser jornalista, de fazer uma faculdade. E, a partir dali, eu acreditava que eu ia realizar um sonho de ser repórter. Eu me via como repórter de jornal, porque não tinha repórter de internet. Aham. Então, eu me via estudando e pensava, olha, quando eu formar, vou ser uma repórter, vou trabalhar em jornal, alguma coisa assim. E já na faculdade, a gente estava entrando ali na era digital, muitos sites de notícia já estavam online, e eu pensava que Deus ia me levar para alguma coisa assim. E no meio do curso, Deus foi direcionando outras coisas. Eu comecei a enxergar algumas necessidades e oportunidades também da gente, como igreja, usar o meio digital para falar de Deus. Com certeza. E eu lembro que eu fui procurar meu pastor, que é o pastor Márcio Valadão, e fui falar para ele, pastor, a nossa igreja já transmite culto ao vivo, mas eu fico pensando naquelas pessoas que não conseguem assistir um culto. E a gente poderia ter o resumo dessas mensagens em texto, publicado em algum lugar. E eu fui falar sobre isso com ele. Ele, na época, quem eram os líderes da Mocidade? Na época era Mocidade de Lagoinha. Mocidade. Quem era da Mocidade de Lagoinha na época era o Felipe e a Mariana Valadão. Aí o pastor, na mesma hora, já me direcionou ali para o Felipe, que ele estava ali naquele culto também. Falou, olha, a Elisandra é a pessoa que você está precisando para tocar aí a comunicação da Mocidade. E na época já existia um ministério de eventos, mas não existia comunicação. Então a Fernanda Marques, que foi a minha primeira líder nessa área, ela me direcionou
direcionou ali espiritualmente. Ela também, como profissional de comunicação, ela me deu ótimas orientações. Mas eu comecei a fazer o trabalho ali no Orkut, colocando ali resumos das pregações, as primeiras fotos também, As não se tirava, comunidades, né? as comunidades, né? Era a comunidade da mocidade, e também criei um blog ali, onde eu colocava algumas fotos que eu tirava ali no culto e o resumo dessas mensagens. Então, eu comecei assim, despretensiosamente, só pensando assim, em deixar disponível o texto, a mensagem do culto para aquela pessoa que não podia estar ali, seja porque estava doente ou viajando, ou porque morava muito longe da igreja, da Lagoinha, e não pudesse estar lá. Então, comecei assim, despretensiosamente, sem imaginar que um dia aquilo seria o meu trabalho integral, né? Hoje eu vivo integralmente capacitando igrejas e ministérios nessa área. E Deus colocou no meu coração que esse realmente era o meu chamado, despertar a igreja para o uso consciente e eficiente do meio digital nos dias de hoje. E muita Nossa, coisa que bênção. você viu ali na igreja da Lagoinha, você aplicou também em outras igrejas, né? Tudo que Sim. você aprendeu ali nesse tempo, e aí ali que você viu que você tinha um chamado nessa área de comunicação. Isso, e comecei com os ministérios da minha igreja mesmo, né? Então, em pouco tempo, eu fui convidada para trabalhar no Lagoinha.com, que era a comunicação da igreja na época. Fui responsável pelo portal de notícias ali e comecei a trabalhar com vários ministérios ao mesmo tempo, dando uma assessoria de comunicação. Então, fui trabalhar com o André Valadão, né, o nosso pastor, e fui trabalhar com a Mariana mesmo, que ela estava sendo lançada ainda como cantora solo, com a Nívia, com a Helena Tanuri. Aí, comecei a trabalhar com os ministérios da igreja. E aí, o meu pastor, passou a ser o pastor Léo Capuchin, que hoje ele está nos Estados Unidos, na Lagoinha Atlanta. E o Léo e a Vanessa, a esposa dele, eles tiveram esse olhar comigo de olhar para as histórias e os testemunhos que eu levava para eles e falou: olha, agora você vai começar a dar aula de comunicação no Carisma, que é o nosso seminário teológico. Em 2009, eu já comecei a dar aula no seminário para falar, né, para os futuros pastores e líderes, né, e pastoras, a importância da comunicação para a igreja nos dias de hoje, nosso posicionamento, né, diante da mídia, da tecnologia. E de lá para cá, isso foi só expandindo. Aí começando a atender outros ministérios, gravadoras também do meio da música gospel, né, e lançamentos de livro, e foi trabalhar com editoras. Legal. Então, comecei a trabalhar sempre de maneira... como que eu vou falar, independente, Sim. Mas eu falo independente, né, de uma instituição, mas dependente de Deus ali nesses projetos, sabe? Uma longa jornada. E no começo, assim, como que foi para aceitação? Porque a gente sabe, né, que muitas pessoas acham que a internet é pecado, que isso, que aquilo, mas não, né? Tudo tem o seu lado, claro, tem o lado negativo, né, que as pessoas não usam a internet de forma certa, mas também é errada, né? Mas tem o lado positivo, né? Onde a gente leva a palavra de Deus para pessoas que a gente nem imagina, para lugares que a gente nem sonha, né? Que chega. Mas como que foi no começo para você? Ali no início, eu acho que nós não tínhamos muita ideia do impacto desse tipo de trabalho, sabe? Eu acredito que ter tido o apoio da minha liderança direta foi assim, fundamental. Porque o Felipe e a Mariana entendiam o que eu estava fazendo, como pastores, a Fernanda ali como líder de comunicação e eventos, o Léo e a Vanessa Capuchin como meus líderes também lá com os jovens, mas também no Carisma. E toda essa conversa, essa abertura que eu tive com meus líderes foi muito importante para me dar uma segurança para caminhar nessa linha. Resistência houve e há até hoje, infelizmente. A gente tem uma resistência. Lógico que, porque muita gente enxerga o lado ruim do uso da internet e das tecnologias. Mas eu sempre falo que a internet ela é boa ou ruim de acordo com o uso que eu dou para ela. Então, se eu usar a internet para o bem, para me edificar, para estudar, para assistir um podcast, ver um devocional, isso vai edificar a minha vida. Agora, se eu for usar para um lado de pornografia, para fake news, para fofoca, isso vai denegrir a tudo aquilo que Deus tem tentado
tentado construir dentro da minha vida. Né? Então, eu tenho buscado trazer essa consciência para as pessoas, e principalmente para quem combate muito o uso do digital hoje, trazer esse lado positivo no sentido de que nós, como igreja, precisamos estar online. Né? Se você pensar aí de 8 bilhões de pessoas no mundo, quase 6 têm acesso à internet hoje. É muita gente conectada para a gente, como igreja, ignorar esse espaço como um campo missionário. Eu realmente, acredito na internet como um ambiente de campo missionário. Nós vamos alcançar pessoas ali que nós nunca alcançaríamos em lugar nenhum, Talvez pessoas que a gente nunca vai encontrar pessoalmente, mas que na internet a nossa mensagem, o nosso vídeo, um texto que a gente escrever vai alcançar essas pessoas, Verdade. Você falou de ignorar, inclusive aconteceu um tempo atrás, a gente foi visitar uma igreja. E aí eu fui pesquisar para saber um pouco mais sobre a igreja, né? Conhecer os trabalhos e tal. Aí caçando lá, procurando no YouTube, aí encontrei o canal da igreja. Porém, lá no canal só tinham 3 vídeos. E já faziam mais de anos que eles não publicavam nada, né? Eu fiquei, como assim, né? Eu queria ver o culto online e tal. E comecei aí, falei, como assim? A igreja não tem, né? Um trabalho online e tal. Aí, realmente, aí eu fui visitar a igreja no prédio, e aí conversando com um dos membros lá, ele falou que realmente a igreja não desenvolve nenhum trabalho online, apenas no Instagram. E eles não transmitem os cultos. E aí a gente vê que realmente hoje você tem que estar na internet, né? A igreja tem que pensar nessa forma online, como você falou. Ela tem que ter um posicionamento digital também, porque é uma forma também de levar a palavra, né, de Deus. Sabe o que eu vejo, Diego? Que a pandemia, ela mostrou uma lacuna muito grande que existe entre as igrejas e o ambiente digital, né? Então, eu lembro que coisa de 2 ou 3 semanas antes do lockdown, que a gente não tinha ideia de que isso ia acontecer, eu dei um treinamento em São Paulo o dia inteiro em uma igreja que promoveu esse encontro comigo, e deviam ter umas 200, 300 pessoas nesse treinamento. Então, tinha pessoas de vários lugares de São Paulo e denominações diferentes. E eu dei esse treinamento, geralmente eu dou o treinamento falando do processo de conscientização dessa presença online, da quantidade de brasileiros que estão na internet. Para você ter ideia hoje, 215 milhões de brasileiros, cerca de 80% estão em mídias sociais. Um pouco mais tem acesso à internet, talvez pelo WhatsApp, em um pouquinho maior, um número maior de pessoas. Então, não dá para ignorar esses números, e eu geralmente começo o treinamento trazendo essa consciência em números, em dados e estatística. E eu lembro que eu falei sobre isso, eu falei, olha, é importante que a igreja, mesmo que ela não transmita o culto ao vivo, mas ela faça o registro dessa mensagem, mesmo que seja gravado com o celular, depois você edita, põe só um trecho da mensagem online, porque é a construção da memória da igreja. Exatamente. Não é só transmitir um ao vivo ou só publicar a mensagem, mas você dá a possibilidade das próximas gerações receberem desse legado. E eu lembro que eu estava falando sobre isso, e uma irmã lá levantou a mão e falou para mim assim, Elisa, eu sou contra, meu pastor é contra, a gente não transmite culto ao vivo e nem colocamos na internet porque a gente acredita que isso esvazia as igrejas. E que isso vai esvaziar as igrejas, e a gente é contra e tal. E aí eu falei para ela, olha, eu acredito muito nessa construção de legado, como que nós temos levado essa mensagem para frente. Eu lembro que foi assim, aí outras pessoas começaram a debater sobre isso, e a maioria entendeu a visão. Mas essa moça ficou muito no meu coração, mas não me lembro o nome dela, nem da igreja. E eu lembro que 2 semanas depois, quando a gente entrou em lockdown ali, meados de março, né, de 2020, e eu comecei a receber, meu WhatsApp, gente, ele é aberto pro Brasil todo, mundo todo, na verdade. Eu recebo mensagem hoje, assim, da Irlanda, Guatemala, porque o meu livro, ele tá em espanhol também. Sim, depois eu vou mostrar. Depois a gente fala sobre o livro. E então, eu tenho recebido muitas mensagens do mundo hispano e de outros países onde temos brasileiros cristãos. E eu lembro que nessa semana entrou em lockdown, as igrejas foram obrigadas a fechar. Não foi algo que nós queríamos. Sim. Mas
eu lembro que eu passei a semana, eu fiquei um mês, assim, trabalhando direto. E, na época, eu era head de marketing da Hitbel, que é uma startup cristã de Belo Horizonte, e eles me deram essa bênção de poder atender essas igrejas voluntariamente. Então, eu comecei a apoiar, orientando como fazer um culto ao vivo naquele período de pandemia, como que fazer uma transmissão, mesmo que pelo celular, como ligar o cabo na mesa de som para captar um áudio melhor, sabe? Essa coisinha bem básica. E muitas pessoas nem sabem, né? Não, e nem é a minha área de expertise, né? Eu sou, assim, do planejamento, de treinamento, produção de conteúdo. Ensinar o básico. Eu fui ensinar o básico ali mesmo, pensando naquelas igrejas que queriam transmitir o culto. E aí eu lembro que, enquanto nessa correria, eu lembrei dessa irmã. E aí Deus falou para mim assim, que para um tempo como esse é que Deus tinha me preparado. Por isso que por tantos anos eu já atuava orientando as igrejas sobre a importância da comunicação digital, para que elas estivessem prontas quando chegasse um tempo como esse. E eu lembrei dessa irmã e Deus falando assim, não é um culto ao vivo que esvazia a igreja. Um vírus esvaziou uma igreja. E eu falei assim, uau, isso é muito forte, né? A gente entender que não está sobre o nosso controle, né? E hoje, quando nós ainda vivemos em pandemia, mas já com as restrições super reduzidas. E mesmo assim, se eu olho para as igrejas, eu tenho visto as igrejas cheias. Mas eu lembro que ao longo da pandemia, eu participei de tantas lives, né? Com tantos ministérios falando sobre essas dificuldades desse tempo. E uma das conversas que eu tive, a gente estava conversando que foi um tempo assim em que vimos pessoas que se afastaram mesmo da igreja, dos caminhos do Senhor, mas nós vimos também muita gente voltando. E que foi um tempo que o Senhor dizia assim, todo tempo, se preparem para a colheita do pós-pandemia, para muita gente que vai voltar e pessoas que estão vindo pela primeira vez. E hoje eu vejo muito isso pelas igrejas onde eu tenho passado, né? As consequências dessa pandemia, dessa presença online, são vidas vindo para Jesus. Aí, as igrejas que estão tendo que construir campos online por causa de pessoas que não têm uma igreja próximo na casa ou na cidade delas não tem uma igreja para ela congregar. Né? Um lugar rural que não tem esse acolhimento, mas ela consegue assistir um culto ao vivo online. Então, eu vejo que isso não é sobre nós. Né? Estar na internet é sobre o outro. É sobre levar a mensagem de Deus para o outro. E as igrejas que já tinham essa estrutura, já desenvolviam esse trabalho online, entre aspas, né? Não sofreram tanto com as que já nem tinham um trabalho online, já no não YouTube, tinha nas redes sociais. Nada mesmo, né? Eu tenho uma tia minha que mora... ela mora, assim, em sítio mesmo, sabe? Longe da cidade, né, amor? Bem afastado. Longe de tudo. E lá não tinha uma igreja evangélica. Não tinha uma igreja evangélica. Lá é São João do Itaperiú. E aí, ela assistia mesmo online. Tem um monte de conteúdo cristão hoje, mas em eventos de marketing, acredito que você já deve ter participado de vários, como profissional também, né, Diego? Mas é muito comum em eventos de marketing digital, nós ouvimos falar que o Brasil é o campeão mundial de acesso à pornografia, e o ramo do marketing enxerga isso como uma oportunidade de negócio. Eu falo, nós como igreja precisamos nos posicionar sobre isso. Não é só sobre estar ou não na internet, é sobre nós termos conteúdos relevantes e em resposta a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, em sensação de suicídio, em busca de informações sobre pornografia, que nós sejamos a resposta, que nós tenhamos conteúdo que possa ser resposta em uma busca no Google, uma busca no YouTube, uma busca dentro de uma rede social, porque hoje as pessoas buscam dentro da rede social. E quando a gente olha para uma rede como o Twitter, que tem o mínimo de restrição possível, e você encontra esse tipo de conteúdo nocivo dentro do Twitter também, que nós possamos ser produtores de conteúdo que sejam resposta como igreja, como cristãos, como família, para acolher essas pessoas, sabe? Inclusive no TikTok também, né? Porque o TikTok, ele tem... Ali você vê muito conteúdo também. Às vezes aparece muita sensualidade. E às vezes as crianças também, né? Estão suscetíveis a esse tipo de conteúdo. Sim, estão expostas a isso, né? Nessa semana, nesses dias, né? Semanas que nós temos falado tanto dessa questão dos ataques nas escolas, que tem sido algo tão difícil. Ontem eu até fiz um post falando sobre essa questão, sabe? Geralmente eu não falo sobre digital para crianças. Até porque
porque acho que não é o momento da criança estar no digital. Sim. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso para criar um post orientando como que as igrejas ou os líderes e pastores nós devemos nos comportar no meio digital para apoiar esses pais e mães que estão com esse temor de enviar o filho para a escola. E aí eu encontrei, sabe, alguns dados da Sociedade Brasileira de Pediatria falando as faixas etárias e o tempo de tela. Então, até 2 anos, nenhuma criança deveria ser exposta à tela de acordo com a SBP. E eu falei, meu Deus, olha como isso é sério, né? E hoje ninguém leva a sério, né? É muito difícil quem leva a sério. Começa bem mais cedo. É responsabilidade dos pais, né? Essa responsabilidade não tem como ser terceirizada para a igreja nem para a escola. Mas nosso papel como cristãos, nós que trabalhamos no ambiente digital, né? De orientarmos, sim, sobre esse uso da tecnologia. Então, por isso que existem as restrições, quem é contra mesmo. Eu entendo, sabe? Eu entendo. Há um medo, sim, sobre inteligência artificial, o medo que as pessoas estão sobre usar a inteligência artificial. Mas eu falo que, bem orientado e a gente sabendo utilizar da melhor forma, gente, é uma bênção, sabe? Eu me formei em jornalismo, me especializei em mídias sociais primeiro, depois fiz especialização em marketing digital e, nesse momento, eu estou fazendo um mestrado em estudos de linguagens. Que legal. E eu tenho buscado me aprofundar cada vez mais nesse conhecimento técnico, aliando ao espiritual, para que eu possa capacitar mais pessoas, mais voluntários, porque a igreja, ela sobrevive com os voluntários, né, no dia a dia. Seria da igreja ser os voluntários. Não é? Então, que a gente possa levar do que a gente tem aprendido para essas pessoas, para que haja uma capacitação, uma conscientização dos nossos pastores e líderes também. É o amor à obra mesmo, né? Sim. Dos voluntários. Sim. Mas é muito legal isso, assim, das mídias digitais nas igrejas, né? Porque quantas pessoas já aceitaram Jesus através da internet, né? De um culto online, de uma pregação ali no Reels, no Instagram, no TikTok, qualquer rede social, né? Então, a gente tem que usar da maneira certa. Exatamente. Né? Então, para levar, a gente não pode, eu vou me retrair, não vou postar nada, não. Quanto mais a gente postar, mais a gente atrai pessoas, né? E tem gente que precisa daquilo ali. Quantas vezes a gente publica alguma coisa, um versículo, que seja na internet, e alguém responde assim, nossa, isso era tudo que eu precisava ler hoje. É verdade. Um textinho bíblico, assim, E quantas vezes acontece com a gente lê e fala, puxa, isso era tudo que eu precisava ler hoje. Né? É a mensagem que realmente me alcançou. Eu tive uma experiência, né, como jornalista, eu já trabalho desde 2009, na verdade 2008, fazendo cobertura de cultos para as redes sociais. Como que funciona isso? A gente começou a fazer isso nos antigos hot sites, que hoje, na verdade, são sites especiais, né? Que não são criados para temas e eventos, e que a gente vai descrevendo passo a passo o que acontece no culto. Hoje, a gente vê muito isso no futebol, que são aquele minuto a minuto do futebol, do que tá fulano passa para ciclano. Então, eu já comecei a fazer isso lá atrás. Tipo um resuminho, né? Você entra e vê um resuminho da partida. Isso. E a gente começou a fazer isso lá atrás, no Twitter. A Lagoinha foi a primeira igreja no Brasil a estar no Twitter. Eu sei disso porque eu e a Vanessa criamos o Twitter da Lagoinha. Eu passei 1 mês estudando Twitter e não encontrei nenhuma igreja no Brasil que usasse o Twitter. Nossa. E a gente lançou o Twitter com o objetivo de cobrir o congresso de 10 anos do Diante do Trono. Olha que loucura. Acabou de ter o de 25 anos. Para vocês verem como isso tem 15 tempo. 15 anos atrás. 15 anos atrás. E nós começamos a usar o Twitter para cobrir o culto. Então, a gente começava assim, nesse momento, o pastor Márcio ora dando boas-vindas aos congressistas. Diante do trono, ministra a música Deus Fiel. Então, a gente ia colocando esses pontos e colocava o link, acompanhe ao vivo e colocava o link. Nessa época, gente, Twitter não tinha nem foto, nem vídeo. Não, só não o link tinha. e o 140. Era só texto, hashtag e, no máximo, você conseguia colocar o link. Só isso. E eu lembro que, nessa época, não foi no congresso do DT, mas foi num Confra Jovem, né, que é a conferência de jovens lá da Lagoinha, e eu estava no Twitter responsável por fazer essa cobertura passo a passo, que a gente chama,
lá no Twitter. E eu estava lá escrevendo, né, sobre os trechinhos da pregação, frases do pastor em aspas, as referências bíblicas que estavam sendo lidas. É uma descrição do culto. E quando eu terminei essa descrição no culto no Twitter da Lagoinha, eu fui olhar as mensagens que a gente tinha recebido para poder responder. Eu estava sozinha no dia, então eu estava super corridinha lá. E a gente recebeu várias directs no Twitter. E uma dessas directs tinha uma pessoa falando assim, eu conto isso no meu livro, quem tá vendo o podcast aqui já me viu contar essa história várias vezes, mas esse foi o despertar para eu entender que isso era um chamado. Porque foi nesse dia que o Senhor falou comigo, você está aqui para ser os olhos e os ouvidos de quem gostaria de estar aqui e não está, e até de quem não gostaria de estar. Né? Então, eu estava ali com essa responsabilidade de absorver a mensagem e levar isso para fora pela internet. E nessa mensagem que eu recebi, Ana Júlia, estava escrito assim, queria agradecer vocês da Lagoinha que colocaram a mensagem do culto aqui no Twitter. Meu nome é fulana de tal, eu moro aqui na Austrália, vim para cá estudar medicina e eu estava desviada dos caminhos do Senhor. E eu estava acompanhando o culto, eu saí da sala, fui ao banheiro, me ajoelhei e orei me reconciliando com o Senhor. Glória a Na hora Deus, que eu li aquela mensagem, eu comecei a chorar sozinha. Eu estava com o meu computadorzinho lá no fundo da igreja, eu comecei a chorar sozinha. Falei, Senhor, muito obrigada, porque se eu estava aqui hoje para essa moça lá na Austrália voltar para Jesus, valeu a pena. É isso que é o evangelho, sabe? E é entender que a comunicação pode ser essa ferramenta para alcançar mais pessoas ao redor do mundo. A gente não tem ideia de onde a mensagem vai chegar. Com certeza. Verdade. E a gente nem imagina, né? Aí que tá a Não. força das redes sociais, né? Você Sim. nunca imagina onde essa mensagem vai chegar. Inclusive, a gente, como profissional de marketing, a gente também tem muitas perguntas, né? Claro. E eu vou aproveitar que a Elis está aqui para fazer essas perguntas. Bora lá. Elis, assim, vamos falar como igreja, né? A igreja ela tem que estar em todas as redes sociais, por exemplo, no TikTok, no Shorts, Facebook, no Instagram, ou vai da necessidade da igreja? Porque, por exemplo, o podcast está no Instagram, No YouTube, né? Tá no Instagram. YouTube, só que eu ainda tenho uma resistência com o TikTok. Por quê? Eu não tenho TikTok, né? E são muitas redes sociais, toda hora tem rede social nova, e a gente às vezes não consegue acompanhar essas mudanças, que é muita Querendo coisa. ou não, tá ali, requer tempo. E queira ou não, mas cria uma é distração, bom. né? Que a gente tá ali na rede social, então a gente que edita vídeo, a gente tem que postar no Shorts, tem que postar no Instagram. Demanda tempo, né, gente? Demanda tempo. Aí eu Demanda falei, tempo. Mas isso aí deu uma ideia pra mim. não, eu posso que a fazer gente, não que a gente não tem. A gente tem o TikTok, né? Mas é bom ter mas é bom estar constância, postando né? mais conteúdos. Aí vamos falar agora como igreja. É importante a igreja, ou até um profissional, tá em todas as redes sociais ou não? Tem Filtrar algumas, o assim, público. que é mais forte. Olha, eu vou direto no ponto da deficiência e da maior dificuldade da igreja para estar online hoje, falta de mão de obra. Nós não temos pessoas disponíveis na igreja para alimentar conteúdos de todas as redes sociais. Eu não conheço uma igreja hoje, por maior que seja, por melhor que seja a infraestrutura dela, que consiga estar com qualidade em todas as redes. Não é impossível, mas é muito difícil ela conseguir fazer esse trabalho. Então, o que eu costumo dizer? Assim como nós falamos no ambiente corporativo, você tem que estar nas redes sociais onde seu público está. E eu sei que é muito comum a gente falar com o pastor, quem é o nosso público, pastor? Todo mundo. Mas só que nós sabemos também, quem é da área de comunicação e marketing, que quem quer comunicar com todo mundo não comunica com ninguém. Então, isso é uma máxima da nossa área. Eu vejo o seguinte, nós precisamos estar nas redes onde o nosso público está. E isso tem a ver com a nossa igreja local, com o nosso ministério, né? E seja um músico, né? Um cantor. Vou dar um exemplo, deixa eu pensar aqui. Aline Barros. Sim. Aline Barros é uma artista que ela está nas principais redes sociais hoje, mas ela tem uma presença digital reforçada no Instagram. Se você olhar o Instagram dela, ele é bem alimentado. Não trabalho com ela, tá, gente? Então, eu peguei um exemplo aqui aleatório. Mas exatamente porque a gente pode analisar as redes dela como profissionais de comunicação cristãos. E um grande nome também da música. Sim, um grande nome da música. E você observa que ela tem um foco no Instagram bem grande e ela tem um foco no YouTube, que é a principal mídia onde ela apresenta ali as músicas dela, o trabalho dela. Então, isso é um foco. Hoje a gente está... Se a gente pensar no relatório das principais redes mais acessadas do Brasil, a gente tem o WhatsApp em primeiro lugar, depois a gente tem o YouTube, depois a gente tem o Instagram.
O TikTok vem logo depois ali do Facebook. Né? Então, o Facebook ainda tem uma presença digital bem importante dentro do Brasil. Por que eu estou falando isso? Se a Aline Barros está se dedicando bastante ao Instagram e ao YouTube, porque ela já identificou que o público principal dela está nessas mídias. Mas será que está no Facebook? Também está no Facebook. Se você olhar o Facebook da Aline Barros, ela tem uma audiência incrível lá dentro. Então, vamos mudar o foco. A Aline Barros alcança o Brasil inteiro. E se eu pegar uma igreja do interior de Minas Gerais? Né? Então, eu vou falar de uma igreja do interiorzinho de Minas. No momento, eu estou dando uma mentoria para uma igreja do interior de Minas, inclusive. Então, vou usar essa igreja como exemplo. Lá, eles usam o Instagram, mas eu vejo que eles têm uma presença importantíssima no Facebook, porque na cidade há um público adulto que é membro da igreja e que continua usando bem o Facebook. Então, a gente precisa entender a realidade da igreja e do ministério. Eu lembro que, ao longo agora da pandemia, muitas igrejas ficaram assim, eu estou transmitindo no YouTube, ninguém assiste, eu transmito no Facebook, está todo mundo assistindo lá. Então, por que isso acontece? Porque o público daquela cidade, daquela igreja, ainda usa majoritariamente Facebook. O Facebook não morreu. Né? Sim, os adultos, né? 40 mais aí, tá bastante no Facebook, sabe? Então, a gente tem que entender qual é a minha presença. Como que eu posso saber, então, qual rede a minha igreja usa? Se eu estou em uma igreja menor, eu posso fazer uma pesquisa. O pessoal chegando no culto, eu vou anotando na pranchetinha lá, qual é a rede social que você usa? Facebook, WhatsApp. Não, só usa o WhatsApp. Faz uma pesquisa de campo na igreja. Essa igreja que eu estou acompanhando, eu pedi para eles fazerem isso, eles fizeram. A principal rede da igreja é o WhatsApp. Então, o que eles têm feito lá? Eles têm os posts que eles divulgam para stories, campanha de oração, culto, sempre vai para o WhatsApp. Vai para o Stories e vai para o WhatsApp. Então, eles já entenderam que essa é a estratégia deles. E a gente precisa entender estrategicamente onde eu vou estar. Eu vou estar no TikTok, porque todo mundo está no TikTok. Aí você vai estar no TikTok com uma outra visão. Então, a gente vai estar lá com a visão evangelística. Eu quero estar no TikTok estrategicamente, porque eu sei que eu vou alcançar pessoas que nem me seguem e essa mensagem pode impactar alguém. Aí o propósito é diferente. Eu sei que eu não estou construindo a comunicação só com a minha igreja local. Eu já estou fazendo uma comunicação estratégica para alcançar um público mais global. Então, eu tenho que entender, sabe, Diego, esse posicionamento. Entendendo esse posicionamento, já dá para ter Não, e não tem que estar em tudo de uma vez, sabe? Eu vejo focar, né? Porque daí, como tu disse ali, né? Se uma igreja, por exemplo, tiver em todas as redes sociais, uma vai estar mais ou menos, outra vai estar melhor. Então, se focar, aí é melhor ainda, né? Entender qual que é a prioridade, né? Então, a minha prioridade hoje é o WhatsApp, gente. Ele está em 99% dos telefones com acesso à internet no Brasil. Inclusive para pessoas que moram em zona rural. Então, ela é a principal ferramenta hoje de comunicação, não é só da igreja, é de qualquer segmento. Se a gente souber usar o WhatsApp de uma maneira bem planejada e estruturada, a gente vai alcançar muitas pessoas pelo WhatsApp e entendendo que eu não tenho um algoritmo como restrição. Não é só criar uma lista de transmissão, mas é ter uma lista estratégica de pessoas que te pediram para fazer parte. Eu tenho uma lista de transmissão. Desde 2016, eu tenho lista de transmissão no WhatsApp. E o meu objetivo é o quê? Semanalmente, eu faço os highlights, assim, os principais pontos do meio de comunicação em mídias sociais e coloco a aplicação dele para a igreja e mando nessa lista para o pessoal. Então, isso tem sido uma maneira de manter o pessoal que me acompanha bem informado e porque, não, como igreja, a gente também não faz isso. Lembrar a agenda da semana, os principais tópicos, qual foi a mensagem do culto domingo, manda o link do YouTube. É muito comum, quando eu faço análise de canais de YouTube, a principal direcionamento que vem para o canal seja o WhatsApp. Então, e assim, para quem está acompanhando a gente, pessoal,
olhe o Analytics do YouTube de vocês. verdade. Porque é lá no Analytics que você vai entender o comportamento também de quem acompanha nosso conteúdo. E você falou uma coisa interessante, que até no Analytics você tem informações da idade, a cidade, Sim. o sexo, tudo, né? Em Sim. relação ao seu público dentro do seu canal do YouTube que está consumindo seus conteúdos. E a Rede gente- social não é só postar. Perdão, Ana Júlia. Não, pode falar. Mas rede social não é só postar. A gente precisa ser estratégico, sim. Por isso que eu sempre falo, nós, como comunicadores do reino, nós aliamos a técnica ao espiritual. E eu preciso entender como funciona a rede social para eu ter uma presença digital relevante. E olhar o Analytics do Instagram, do YouTube, do TikTok, do Facebook, de qual rede for, eu vou conseguir tomar decisões mais assertivas de onde eu vou dedicar um pouquinho mais de energia e outras não. A gente também. Eu ia comentar aqui que sobre o podcast, né? Quando o programa vai ao vivo, né? Uhum. A gente divulga pelo WhatsApp, também tem a lista de transmissão e creio que isso ajuda muito, né? Tem Porque o tem Telegram. pessoas... E tem agora também, você falando em rede social, tem o Telegram, que cabe até mais pessoas lá dentro, né? Para receber informações. Eu não uso. Eu já Então, tive, também- assim, mas não tenho eu já costume de tive, usar. mas também não uso, Eu não, tenho, uma comunidade lá no Telegram que deve ter umas 500 pessoas. E tá mais ou menos essa média ao longo da pandemia. Eu criei na pandemia, quando começou o WhatsApp a cair e tal. Eu falei assim, vou manter um canal no Telegram. Eu vejo que no Telegram são sempre as mesmas pessoas que interagem lá comigo. E isso deve ser uma faixa de 30 a 50 pessoas. E muita gente não acessa mais Telegram. Então, isso a gente também tem que entender da igreja. Eu conheço uma igreja no Nordeste, lá em Campina Grande, Sim. que eu tive com eles para dar um treinamento lá. Eles só usam o Telegram para se comunicar. Por quê? Por causa da qualidade das fotos e dos vídeos que eles compartilham como time de comunicação da igreja. Então, é um hábito deles usarem o Telegram, porque eles já sabem que eles estão garantindo a qualidade do conteúdo que eles compartilham entre eles. Virou um hábito deles. Mas essa é a única igreja que eu lembro de ir até ela e que eles usam majoritariamente o Telegram ao invés de WhatsApp. Nossa. Mas o WhatsApp está trabalhando nisso, sabe? De criar uma... Eu acho que até já começou a criar umas atualizações de comunidades, alguma coisa assim. Sim, já né? tem a comunidade, né? Funcionando Mudou lá. bastante coisa. Eu falo da questão da qualidade, porque a gente sobe um vídeo ou uma imagem, uma foto no WhatsApp, ele perde em qualidade. Sim. Mas eles anunciaram já que eles já estão trabalhando para resolver esse problema, que é um dos maiores que a gente enfrenta para quem trabalha com mídia Sim. hoje. Né? Tu enviar uma foto em Verdade. alta e a foto chegar lá toda né, pixelada é ruim, né? É aquele famoso dilema. Me manda pro airdrop, porque se mandar pro WhatsApp... E aí, uma quando não resolução. tá junto, assim, pra mandar pro airdrop, aí é complicado. tem que mandar por e-mail, gente. É verdade. Mas, então, esse é um mito que o Facebook... Porque muita gente fala, o Facebook morreu, né? Ninguém entra Morreu mais. pra gente jovem, mas pode tem muitas ser. pessoas ainda que usam. pessoas A minha que usam. mãe, né, esse público mais adulto, eles usam muito. Mais que o Eu Instagram. conheço muita Mais que o gente que usa muito mais o Facebook do que tem o Instagram. Ó, eu sou do público 40+, mas eu reconheço que eu sou um ponto fora da curva. Eu converso com os meus colegas que estudaram comigo, né, que são da minha faixa etária, eles não sabem nada de redes sociais, não sabem nada de tecnologia, só conversam por WhatsApp, muitas figurinhas daquelas de gifzinho com brilhozinho, de bom Aquelas dia. grandonas, Aí eu recebo aquilo e falo, meu Deus, parece que eu tô na época do Orkut. o Orkut É que é muito nova, Os né? scrap, Você é né? nova, Galera, época do assim. scrap, recebia aquilo lá na sua caixa de... isso. A minha mãe posta uma foto, vai 10 ao mesmo tempo. Eu falo, mãe, era só uma, não precisava botar 10, não. Eu não sei como ela consegue fazer aquilo. Não, eu sei que eu sou um ponto fora da curva mesmo. Eu não tenho o mesmo comportamento da minha faixa etária. Mas é muito interessante isso, porque eu também acompanho, né? Minha filha está com 21 anos. Então, a minha filha... A gente conversa muito sobre tecnologia. Ela é muito menos conectada do que eu. Ó. E ela me traz muitos insights, assim. O que as amigas dela estão fazendo, o que eles estão compartilhando, qual que é a tendência, a trend do momento. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o TikTok, foi em 2017 para 2018, que ela me falou... Mamãe, o pessoal da escola tá só no TikTok, um musical livre virou TikTok. Opa,
então vou estudar isso. Aí fui estudando, acompanhando e comecei a falar sobre isso nos treinamentos das igrejas. E foi muito engraçado, porque foi a primeira rede social que eu cheguei como pesquisadora e que eu encontrei adolescentes evangelizando. E em anos estudando redes sociais. Foi a primeira vez que eu vi o adolescente ligando uma câmera, abrindo uma Bíblia e falando de Deus na internet, sabe? Tem muito, E isso viu? me impactou muito, porque isso foi muito antes da pandemia, 2018. E eu até brinco, né? Eu falo, gente, os adolescentes estavam lá já no TikTok evangelizando e os pastores chegaram em 2020 dançando, né? Exatamente. Usando suas estratégias. Mas é muito engraçado isso. E muita gente me mandava mensagem, Elisa, a primeira vez que eu ouvi falar de TikTok foi você que falou lá na minha igreja. Tem uma influenciadora, que é a Tamires Campana, ela é uma influenciadora do TikTok, hoje ela está influencer em todas as redes. Ela falou que a primeira vez que ela ouviu falar de TikTok foi uma palestra que eu dei em Campinas. E ela estava lá, nunca tinha ouvido falar, e falou, vou usar TikTok. E aí, uma live com ela, sem saber de nada, ela me contou isso. Meu Deus, que responsabilidade, né? Mas é muito isso, assim, a ideia, né, do meu chamado de trabalhar com comunicação cristã é realmente despertar as pessoas para usarem o digital fazendo a diferença, né? É legal. Você está falando de conteúdo também. Às vezes, principalmente líderes de jovens, pastores, ficam em dúvida do que postar nas redes sociais. Porque às vezes você entra no Instagram de alguma igreja, né? Só tem evento, Só tem foto também, né? campanha, mas não tem... E eu vi até um podcast que você fala da questão da importância de diversificar os conteúdos. Não postar só banner, né? A pessoa entra e não vê um trabalho missionário, né? Não vê outros trabalhos que a igreja desenvolve. E o que você poderia dar de dicas aí para quem... Elis, o que eu posto nas minhas redes sociais? Olha, muito bom isso, sabe, Diego? Eu vejo que nós como igreja, né, nós como cristãos, como igreja mesmo, nós sabemos de tantos trabalhos incríveis que as igrejas desenvolvem, mas que nós não conhecemos porque não é divulgado. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula no Carisma, lá no Seminário Teológico, alguns alunos falavam assim, Elis, mas dá a impressão que a gente está querendo se mostrar, poxa, a gente não quer aparecer por causa do trabalho social que a gente desenvolve. Eu entendo, mas eu entendo também que o mostrar é o que vai inspirar outras pessoas a estarem ali no ministério, pessoas que têm esse chamado na área da saúde, na área social, na área da educação. Quantos cursos, né, profissionalizantes existem hoje que as igrejas oferecem para as comunidades? Eu vejo que trazer isso é inspiração. A gente fala que existem os pilares do conteúdo das redes sociais. São 4 pilares: informar, entreter, inspirar e educar. A igreja está muito nos pilares de informar e de inspirar, eu acredito. Ela tem todos, né? Que a gente fala de entretenimento, às vezes a gente pensa que é só humor, mas música é entretenimento, literatura é entretenimento. Mas eu vejo que a igreja está muito nesse pilar de inspiração. Então, é trazer uma mensagem devocional, um videozinho de 1 minuto falando um versículo. De repente, só de falar um versículo, você está edificando a vida de alguém ali num vídeo. Colocar a pessoa não quer aparecer, coloca um videozinho de uma paisagem. Hoje tem banco de imagem de vídeo gratuito que a gente pode usar sem problema de direito autoral. Então, se organizar e entender, poxa, quais são os ministérios que a gente tem aqui na nossa igreja hoje em atividade? Eu tenho ministério infantil, adolescentes, jovens, ação social, atendimento psicológico. Tem vários suportes que a igreja dá. Como que a gente pode transformar isso em conteúdo? Eu gosto de dizer sobre o TBT, que é a gente relembrar memórias, né? Nas quintas-feiras. E eu falo, poxa, por que a gente não conta a história da nossa igreja, a história do nosso ministério, resgata fotos antigas e traz contando essa história? Olha, nossa igreja começou aqui, em tal data, e o pastor fundador foi fulano, e ele fez isso, isso e isso. E as histórias são tão inspiradoras, né? É tão bom a gente ouvir alguém contando como começou a história dela. Legal. Eu, assim, como jornalista, né, gente, eu amo história. Eu amo ouvir as histórias e ler sobre as histórias e honrar também a memória das pessoas que vieram antes de nós, né? Eu sou a pessoa que acredito que é importante a gente honrar essas histórias. E as mídias sociais, elas são esses canais que nós temos a oportunidade de trazer
essas vertentes, apresentando um outro lado da igreja que vai além do culto, e que vai além de um evento, de uma conferência. É importantíssimo a gente divulgar, claro, né? Sim. Mas a gente ter esse conteúdo diversificado que vai trazendo edificação para as pessoas. Eu Quantos lembrei. testemunhos lindos que a gente Sim. nem sabe Verdade. porque ninguém contou ali, né? Eu lembrei daquele versículo, trazer à memória aquilo O que que dá esperança, Lamentações, né? Lamentações. É isso mesmo, é trazer à memória o que nos dá esperança. Eu acredito muito nisso, sabe, Diego? E a Bíblia, eu sempre falo sobre isso, a Bíblia é o nosso principal banco de pautas. Lá nós temos assuntos dos mais diversos. Se a gente for ali para os 10 mandamentos, ali já dá uma pauta, ali um estudo profundo do nosso comportamento como cristãos. Os evangelhos, né? Esse ano eu estou fazendo o devocional do pastor Carlito Paes, lá da Igreja da Cidade, que chama As Palavras de Jesus. E o devocional ele é diário ao longo desse ano, e todos os dias ele está destacando de um evangelho, ensinamentos de Jesus. Mas, assim, é tão edificante. Eu falo, olha que incrível, né? O pastor, ele colocou num livro algo que ele tem vivido no dia a dia. E, da mesma forma, isso é levado para os canais digitais da igreja, para as mensagens que estão sendo pregadas lá na igreja local deles. É muito bonito de acompanhar isso. Nossos pastores bebem tanto, né? Nossos líderes, tanto da palavra. Imagina a gente trazer um pouquinho disso para a internet, para o ambiente digital, né? Exatamente, são tantos conteúdos. É por isso que é importante ter um cronograma, né? Sim, então tem que ter um semanal, planejamento, um cronograma. Exatamente. Né? Você colocar, quando eu falo de colocar ali a lista dos ministérios, é para a gente ter um olhar. O que nós temos aqui como igreja? E a gente tem a Bíblia, nós temos os cultos. De cada culto dá para sair vários conteúdos, as fotos, os vídeos. A mensagem do culto pode ser transformada em um post estático ali com uma foto. Sim. Uma frase do pastor pode virar uma arte. Então, nós temos o áudio do culto, pode virar um podcast Exatamente. de mensagens. Então, a gente tem uma infinidade de conteúdos que só a gente organizar isso junto com a nossa liderança, a gente consegue trazer um conteúdo bem variado e que edifica bastante a vida das pessoas. Eu acho que um dos mais fortes meios de evangelismo hoje é o Reels, né? Do Instagram. Sim. Tá muito forte, né? Tem E um é maior muito alcance grande. também. Um grande Sim. É alcance, né? muito legal. Muito legal mesmo. Nem Tem todo várias mundo gosta de pregações, aparecer em vídeo, mas a pregação que é gravada, ela, né, nós vemos muito hoje isso, os recortes das pregações que são publicadas. É a gente entender, aproveitar do que a gente já tem em mãos. E é um Eu não preciso ficar minutinho, criando né? coisa nova, eu posso pegar do que eu já tenho, exatamente. criar uma rotina. No início é difícil mesmo, né? Mas não desanimar, entender que tem ferramentas, né? O CapCut, eu gosto sempre de falar do CapCut. A gente que usa. ele As legendazinhas, né? Não, eu uso muito o CapCut. O CapCut, ele é um editor de vídeo para celular gratuito. Ele é do TikTok, né? O TikTok comprou o CapCut e tem aprimorado ele cada vez mais para o formato de vídeos curtos, né? E a ideia é exatamente essa, é facilitar a edição, torná-la mais fácil e acessível para que a gente use no dia a dia. E o que eu amo do YouTube, né? Porque o YouTube tem um monte de tutoriais que nos ajudam a produzir rapidamente esse tipo de conteúdo. Às vezes a gente acha difícil, mas com a prática a gente vai melhorando. Leva à perfeição. É isso aí. Eu queria até saber uma curiosidade do YouTube. Por exemplo, o YouTube agora tem os Shorts, né? E eu já percebi que, às vezes, por exemplo, você posta um conteúdo no Shorts e aí dá um monte de visualização, né? E, às vezes, você posta às vezes não entrega da mesma forma. Existe, assim, por exemplo, tem Um horário. isso que eu ia perguntar. Se tem um horário específico, quando tem gente que fala que postar meio-dia é bom porque o pessoal tá almoçando, né? Tá distraindo com o celular. Às 18 horas que o pessoal tá voltando do trabalho. Existe isso mesmo? Horários específicos? Eu fui olhar hoje pra no postar? Google e Aí eu vi, né? De segunda a quinta é das 9 da manhã até meio-dia. São os melhores horários para postar Reels no Instagram. Isso é uma notícia? Mas eu vi no Google, mas eu não sei se é mesmo bom. Eu vou Você tem tentar, vou fato, testar né? um dia, botar às 10 da manhã. Então, na Tem que verdade, a gente falou aqui da importância de olhar o Analytics, né, das plataformas, que são onde a gente absorve os dados que tem ali e eu vou interpretar esses dados para uma tomada de decisão. Cada canal tem o seu horário de pico.
Mais ou menos os horários de pico são ali entre 11 da manhã e 1 da tarde. E a gente também tem um pico mais tarde. No YouTube, o pessoal costuma dizer que o principal horário é esse da manhã mesmo. Mas eu estou tendo uma experiência, eu estou à frente de um canal de notícias nesse momento, que é o Hit News. O Hit News ele é um canal de notícias, foi o primeiro canal de notícias cristão no Brasil que nasceu exclusivamente no formato de vídeos verticais. E eu costumo publicar lá os vídeos à noite. E é impressionante, a gente tem uma audiência boa, e é só vídeos curtos, então é só o YouTube Shorts, né? Então é o YouTube Shorts, TikTok, o Kuai, que a gente está utilizando porque a gente alcança principalmente norte e nordeste do Brasil com o Kuai, e o Reels no Instagram. Então eu posto nessas 4 redes. Eu descobri que os melhores horários para notícia têm sido à noite. Então eu publico ali entre 9 da noite e meia-noite. São os meus horários. 9 da noite, e meia-noite. Tem sido os horários que eu tenho conseguido ter uma boa audiência lá. Nossa, a gente acha que é muito tarde, né? É porque a galera tá ligada, né? A galera é porque quem tá saindo da aula, quem colocou o filho para dormir já, é o horário que a pessoa tem como pegar no celular para relaxar ali ou acompanhar algum tipo de conteúdo. E assim, para o conteúdo cristão, vou deixar uma dica aqui que eu não falei ainda em lugar nenhum publicamente. Esse aqui vai num corte. Exclusivo, esse vai ser um corte. Mas vamos lá. Os vídeos curtos, eu tenho percebido que uma característica pro público cristão que dá uma ótima audiência são os domingos depois das 9 da noite. Porque é o horário pós-culto. Então, eu tenho produzido muito conteúdo cristão para esse horário de domingo à noite e são os que viralizam. Eu não sei se vocês viram uma notícia que viralizou nesse formato de vídeos curtos, com uma narração falando daquele avivamento de Asbury. Eu fui a primeira jornalista que gravei e foi o meu vídeo que viralizou. Que legal. Então, só no Instagram, a gente teve mais de 3 milhões de visualizações. A gente deve estar com quase 5 milhões. E vários outros canais, como Cultura do Reino, e vários outros ministérios repostaram esse vídeo. Então, o alcance dele deve ter chegado aí em torno de 14 milhões de visualizações em todos os canais. E eu publiquei ele 8h30 da noite no domingo, porque eu vi que estava acontecendo no domingo na hora do almoço, e eu comecei a pesquisar, nenhuma mídia gospel nacional tinha publicado ainda, aí eu comecei a procurar pessoas que estavam lá em Asbury para baixar os vídeos e entender o que estava acontecendo, porque isso é um movimento da teologia mais reformada, né? Uma igreja, uma universidade cristã tradicional dos Estados Unidos. Então, eu comecei a ver por pastores reformados do Brasil comentando sobre o que estava acontecendo, e passei a tarde de domingo inteira apurando isso. E quando foi, mais no fim do dia, eu consegui gravar, fiz o roteiro, gravei, fiz a edição do vídeo e postei por volta de 8h30. E postei e vi que uma jornalista tinha acabado de publicar no site o texto como notícia. Eu falei, olha, mais ou menos publicamos juntas. Quando foi no outro dia de manhã, eu não vi, já estava super viralizado. E eu falei, gente, olha que coisa incrível. Eu nem imaginei que isso ia ter um alcance ou uma repercussão. Não imaginei. Então, entender que o domingo à noite, para o conteúdo cristão, ele é especial. E aí não tem a ver só com o horário, tem a ver com a qualidade também do conteúdo. Porque eu posso postar nos melhores horários, nas principais redes. Se não for bom. Se o conteúdo não tiver uma relevância para quem está assistindo, ele não vai repercutir, né? Então, a gente tem que entender que precisamos investir no nosso conteúdo com qualidade. Faz sentido mesmo. O pessoal sai da igreja e já sai assim, né? Com celular. É verdade. Então, eu sugiro testar o conteúdo cristão no domingo, depois das 9 da noite. Agora, em média, né, os horários de pico da internet, de uma maneira geral, são mesmo na hora do almoço, aí entre meio-dia, 11h30, né? É bom que você posta um pouquinho antes do almoço, 11h30 até 1h30 da tarde, e depois das 18 horas também, até as 19, horário que o pessoal sai do trabalho, e depois das 9 da noite tem um novo pico aí. Geralmente são esses 3 picos ao longo do dia, mas dependendo do segmento, por exemplo, de futebol, eu já conversei com colegas que trabalham com conteúdo de esportes, que o horário de pico deles é entre 7 e 9 da manhã.
Nossa. Então, é porque quem consome esportes já acorda procurando notícia de esportes. Exatamente. Entendeu? Futebol, né? Que o É jogo foi futebol, no dia anterior. futebol, Fórmula 1, é comum ser de manhãzinha. Aham. Então, a gente vai entendendo o horário de acordo com o nicho, com o segmento que a pessoa atua. Uhum. É, E que com entra o a questão do público público, mesmo, né? é o público, né? É estudar o público e entender Sim, a o necessidade, comportamento o dele. comportamento desse Verdade. público. É a jornada, a gente fala no marketing da jornada do usuário. Se eu consigo entender a jornada, né, no caso do cristão, como que é o dia dele, eu vou entender o melhor horário. Eu sempre brinco, falo, pessoal, tá divulgando o acampamento do Kids, da igreja, aí tá postando lá 11 horas da noite. Eu falo, gente, e será que esse é o melhor horário para falar com pai e mãe? Porque o pai e mãe de uma criança, com muita energia, se a criança tiver dormido até 11 da noite, eles estão mortos dormindo também. Eles não vão nem Né? pensar em celular. Eles acordam de manhã Vou mesmo. aproveitar que eles dormiram, vamos dormir também. É. Né? Então, eu preciso entender essa jornada. Qual o horário bom para falar com ele? Talvez entre 7 e 9 da manhã, porque deixou na escola e deu uma acorda olhada no cedo, celular. Ou a criança que estuda à tarde, então ali entre meia-noite e 2 da tarde, que é o horário que eles vão conseguir olhar um pouquinho o celular com calma. 6 da tarde não é o melhor horário para falar com pai e mãe. É. Por quê? Tá buscando na escola, tá chegando em casa, vai dar banho, fazer janta. Então, eu Tem tenho toda uma etapa. tem que pensar na jornada, né? E a questão também, por exemplo, vamos falar do nosso cenário cristão, mas agora falar da música, porque eu sei que você também já assessorou vários artistas, né? Por que a gente vê ainda tanta falta de conhecimento e falta de interesse, né? Principalmente dos cantores, em relação às plataformas digitais, que aí entra Spotify, Deezer. Você vê que realmente parece que os cantores não têm Não tanto leva a conhecimento, sério, né? Não sabe como que funciona essa engrenagem. Você vê isso também? Eu acredito que é o que você falou mesmo. Acho que é a falta de conhecimento, de entender o comportamento das pessoas. Hoje é possível a gente já ver algum artista, um cantor, ensinando como que usa no Spotify, como que usa na Deezer, como que eu salvo na playlist, Sim. como que eu salvo aquele vídeo para assistir no YouTube. Isso é muito novo. E eu acredito que até, principalmente para os artistas que são mais tradicionais aí no nosso meio, eles não têm esse hábito de ouvir. Então, o que não tem o hábito de usar o ambiente digital vai ter dificuldade de Sim. ensinar o público deles a ouvir também. Agora, você vê o público, né? A Gabriela Rocha é uma das principais pessoas. Eu acho que é o principal nome do digital hoje no gospel brasileiro. Mas você vê vídeo dela ensinando: olha, para você ouvir minha música, você vai pesquisar aqui. Aí mostra a tela e é a voz dela ensinando o caminho. Então, eu acredito que o compromisso do artista é aprender o caminho e ensinar o público dele esse caminho também. Não é só lançar uma música, divulgou, faz pre-save. Poxa, mas o que é pre-save? Né? A maioria das pessoas não sabe o que é pre-save. Então, é preciso o artista entender que, se ele tem dificuldade de entender, imagina o público dele, sabe? É interessantíssimo a gente pensar que eu ensino, eu reproduzo aquilo que eu quero que as pessoas repliquem também. Sim. Então, como que salva? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: Elis, o que é? Em um treinamento que eu estava dando em uma igreja, a pessoa falou assim: Elis, o que é esse tal de link na bio que o pessoal fala? E eu fui explicar que era o link que fica no perfil. E a gente fala isso tanto, e as pessoas não sabem o que é, mas tem vergonha também de perguntar. Então, o artista, ele tem que ter esse compromisso e essa consciência de que ele tem a responsabilidade, assim como os pais têm a responsabilidade com os filhos no digital, que a gente falou mais cedo, os artistas, ele também precisa ter essa responsabilidade de ensinar o caminho para ouvir aquela música. Como que ela encontra? Que esse aqui é o meu single. Tá, mas como que eu pesquiso isso no Spotify? Então, o artista tem que explicar: olha, no Spotify, você vai lá na busca, mostra lá, grava na tela, mostra o caminho certinho, porque assim vai facilitar com que as pessoas encontrem essa música. Isso aí depende do artista criar esse caminho. Esse caminho. E uma dificuldade que eu vejo, sabe, Diego, é porque eles não têm hoje uma assessoria de comunicação. Né? Se a gente for falar financeiramente falando, né, e abertamente, a gente enfrenta uma crise financeira, né, no Brasil e no mundo. E a maioria, né, dos artistas, cantores
que são cristãos, eles não têm uma assessoria, um apoio, muitos estão sozinhos ali, né, para conseguir lançar aquela música, estão pagando do bolso todo o processo de produção, divulgação, e eles não sabem da importância de ensinar esse caminho. Tomara que eles vejam, né, aqui o podcast. Com certeza. E entendam que é um papel deles também, não só ir até a igreja louvar e cantar, mas também de ensinar o caminho para que as pessoas encontrem a música dele. E hoje a música ela é digital, né? Então, o artista, se ele tem que entender como que funciona essa nova forma de consumir música, Sim. porque, como você falou, é a questão até, às vezes, do ganha-pão do artista, porque ele precisa entender como funciona. E ajuda ele, né? Ajuda abrir a mente, forma. ajuda ele. Você falou uma palavra interessante, abrir a mente, porque eu vejo que até no nosso meio Acha cristão... que não é importante. Não, às vezes a pessoa pensa assim, mas... É porque, às vezes, eu já conversei com alguns artistas, eles nem sabiam que a forma de monetização vinha do digital. Monetiza? Como é que é isso e tal? Eu falo, mas sua música tá no digital e você não sabe. Quem que tá recebendo isso aí, então? Tem gente que não tem, muitos artistas hoje ainda não tem música no Spotify, Deezer, às vezes foca muito no YouTube, né? Eu acho que é 90%. A galera mais nova tá no Spotify, né? Sim. E perde de ter ouvintes também. O caminho, ele ainda é meio nebuloso, né? Porque como tudo muito novo, às vezes a pessoa tem a música, publica no YouTube, nem registrou a música. Exatamente. Então, assim, na verdade, o problema é um pouquinho mais atrás, sabe? Às vezes ela nem sabe que ela tinha que registrar a música, ela não sabe que ela precisa contratar uma empresa, uma mídia, né? Para enviar aquela música para as plataformas como Spotify, a Deezer, a Apple, hoje a gente tem algumas pessoas, eu tenho um amigo meu, que é o Rafael Ramos, que ele é jornalista. Conheço. Você conhece? Do Rio de Janeiro. Isso. O Rafa, ele faz um trabalho incrível. Ele tem feito esse trabalho de ensinar o músico cristão a se portar no digital, mas também no processo de divulgação de música. Sigam o Rafael Ramos. Ele é uma excelente referência. Comunicação e música, exatamente, é o próprio. Ele é um amigo de longa data, faz um trabalho maravilhoso com artistas, ele é assessor de vários cantores no meio cristão, e ele tem assumido esse papel, sabe, lindo, de ensinar o artista o caminho de como fazer a distribuição da música dele, a questão da monetização, como se portar, né? Muitas vezes o cristão não sabe nem se portar numa entrevista. Então, a gente tem algumas deficiências no meio, e eu acredito que daí a importância da gente ter um espaço como esse aqui que a gente está tendo para falar sobre como que a comunicação era importante para o meio cristão. Comunicação é tudo. É verdade. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a Elis, né? Eu queria saber um pouquinho do teu testemunho. Como que foi né, quando você aceitou Jesus? Como que foi o começo? Conta um pouquinho pra gente, que eu fiquei curiosa. Eu vi lá no podcast que você participou e eu queria saber um pouquinho mais também, e sei que a galera de casa também queria saber um pouquinho. Amém. Olha, é muito engraçado, porque eu falo que eu sou fruto de uma mídia, né? Sem querer. Porque eu conheci Jesus através de um CD emprestado por uma colega de trabalho, que eu cheguei no RH para assinar documento de férias, acho que era alguma coisa assim, e ela estava ouvindo uma música muito bonita. Nossa, que música bonita. Na época a gente ouvia no computador ainda, sabe? Botava ali o CDzinho. O CDzinho, E ela estava ouvindo, eu ganhei de uma pessoa que é crente aqui da empresa. Você quer emprestado para ouvir? Falei, quero. Peguei aquele CD, não sabia de quem era, ela também não sabia, e por incrível que pareça, ela não é crente ainda. Olha. E ela me emprestou esse CD. Eu tinha Discman na época. Pra quem não sabe o que é Discman, pesquisa no Google. Eu lembro, é desse tamanho aqui, ó. Discman, né? Aí colocava o foninho, colocava... Isso, E eu tinha o Discman, coloquei esse CD nesse Discman. E fui para casa no ônibus ouvindo esse CD. E eu lembro que eu comecei a ouvir esse CD, assim, eu chorava muito, assim, me tocou profundamente. Eu no ônibus chorando, todo mundo me olhando, sabe? E eu morava longe do meu trabalho e foram dois ônibus chorando muito. E, assim, eu ouvi aquilo, eu cheguei em casa, falei, nossa, eu tenho que devolver esse CD amanhã. Eu peguei o CD, coloquei no aparelho de som, gravei ele para uma fita cassete. Nossa. E para eu poder continuar ouvindo aquelas músicas no Walkman. Aí eu resgatei meu Walkman e falei, poxa, eu vou ouvir.
devolvi o CD para ela e fiquei meses ouvindo aquele CD na fita cassete. Lembra qual que era a música? Ah, mas eu vou te contar agora. Ah, então. Vou te contar agora. E foi muito legal, porque eu lembro que eu pegava ônibus todo dia no mesmo lugar. Geralmente, quando a gente tem esses hábitos, né, de trabalho, no mesmo dia, as mesmas pessoas. E eu tava conversando com um rapaz que tinha no ponto de ônibus. E eu ia ter uma festa lá em Santa Luzia, onde eu moro, na cidade e tal. E aí ele pegou e falou assim, eu vi a faixa que ia ter uma festa e comentei com ele, olha, vai ter uma festa aqui em Santa Luzia. Eu nem vou, gente, nem ia nos lugares. Mas eu só conversando fiado ali com o rapaz. Aí falou, olha, vai ter uma festa aqui em Santa Luzia, você vai? Ele, não, eu não frequento esses lugares, eu sou evangélico. Eu, que legal. Aí por educação, assim, eu perguntei para ele, de qual igreja você é? Ele falou assim, eu sou da Igreja Batista da Lagoinha. Eu falei assim, você tá brincando, essa igreja é em Belo Horizonte? Porque assim, gente, hoje a gente tem internet, a gente conhece tudo. Mas, um pouquinho mais de 20 anos atrás, nós não tínhamos o Google. Não. Então, eu lembrava que eu tinha pegado aquele CD, estava escrito Diante do Trono, Igreja Batista da Lagoinha. Era o que eu lembrava do CD. Eu lembro. Eu mostrei para ele a fita, falei, olha, tá vendo essa fita? Eu gravei de um CD do Diante do Trono. Ele falou assim, é o grupo de louvor da nossa igreja. Vamos comigo lá no culto domingo, para você conhecer? E aí eu fui, querendo conhecer a Ana Paula Valadão. E aí cheguei lá, eu conheci Jesus. Foi assim que eu conheci Jesus. Lindo. E o CD que eu ouvi por meses como fita cassete era o Preciso de Ti. Preciso de Ti, eu ouvi demais esse CD. E assim, me tocou profundamente, foi muito legal. Nunca imaginei um dia, por exemplo, que eu ia trabalhar com Diante do Trono, Nossa, né? que legal. Tá com os ministérios lá, com o próprio pastor Márcio, um pastor querido. E ele é o grande, né, impulsionador do meu ministério, do meu chamado. Nunca imaginei, assim. E eu falo, né, olha para você ver, uma mídia, uma tecnologia como o CD foi o que me alcançou ali, me resgatou para vir para Jesus. Em janeiro de 2023, completou 20 anos que eu aceitei Jesus, que eu me converti, que foi a saída à igreja. E em junho de 2023, completa 20 anos do meu batismo. Ai, que legal. E aí, desde então, estou na mesma igreja. Eu nasci, né, em Lagoinha, como cristã, e continuo lá. Eu vejo muita gratidão, assim, quando você fala, né, da Igreja Batista da Lagoinha, do pastor Márcio. Sim. Porque realmente foi o seu começo ali na comunicação, foi por conta da Igreja Batista da Lagoinha. O olhar, né, a visão dele. Eu lembro que quando a gente criou o blog da Mocidade ali, para colocar o resumo das pregações, eu fui olhar o analytics do blog, sempre tive essa questão de analisar o resultado, né, da comunicação que está sendo construída. E assim que eu imprimi o relatório, eu fui ver que a gente tinha vários países onde a igreja é perseguida que estava acessando o blog. Nossa. E isso me tocou muito profundamente. Eu lembro que eu imprimi e fui levar para o pastor Márcio. Aí ele veio, olha, pastor, tem tantos países, eu não sei se eram 6 ou 7, já, a memória já está falhando. Deixa abaixo. Aí levei para o pastor e falei, pastor, olha aqui, nós temos países onde a igreja é perseguida que estão acessando recorrente o nosso blog. Eles estão arriscando a vida para ler a mensagem. E eu estou muito impactado com isso. Eu lembro que o pastor falou assim, filha, pega isso aqui, leva lá no Lagoinha. Eu nem trabalhava na Lagoinha, eu era só voluntária da cidade. Leva lá no lagoinha.com e pede para colocar no jornal, no boletim, que era o Atos Hoje, né? Que era o jornal da nossa igreja. E foi muito lindo isso, porque foi o início de uma história mesmo. Ali que eu conheci a Ana Costa, que hoje ela é uma das principais assessoras de imprensa hoje do Brasil. Ela foi minha primeira chefe. Né? Ela era a chefe da comunicação do lagoinha.com nessa época. Ela que me acolheu, tenho honra de dizer que fui estagiária dela. Ela que me deu o desafio para mim, para a Vanessa, para a gente começar o Twitter da Lagoinha. Então, foi um tempo, assim, de muito aprendizado, sabe? Em que todos nós semeamos muito e nós vamos vendo a colheita, né? Hoje eu olho para os jovens que trabalham lá na comunicação da igreja, a maioria eu nem conheço. Eu falo, gente, olha que incrível, quando a gente começou, não tinha ninguém, nós começamos isso. Era mato, como eles falam, né? Era todo mato. Né? Eu lembro que eu ia tirar foto no culto, né? E todo mundo ficava olhando, porque não tirava foto em culto. Gente, 2007,
2007, o iPhone foi inventado, foi lançado. Então, ninguém tirava foto com celular, com culto na igreja. É um ambiente, assim, extremamente, né, de respeito ali. Então, quando as pessoas me viam tirando foto, eu ficava indignadas. O que essa menina está tirando foto do culto? Mas o objetivo era registrar o culto, publicar nesse blog alguma imagem para ilustrar e o resumo da pregação. Que legal. Legal. Coisas que você conhece, né? Você aprendeu na igreja e foi aplicando aí durante sua vida vamos dizer assim, vários artistas e também pregadores e ministérios. Hoje eu tô assim, cada vez mais focada na igreja, sabe? Eu acredito muito que nós nos tornamos missionários digitais. Sim. E que o nosso papel como cristão hoje no ambiente digital é a gente falar sobre Jesus, propagar esse amor, falar desse amor, porque o preço que ele pagou por nós foi muito alto. E eu acredito que, independente do tanto que eu fizer, não vai pagar o preço que ele pagou por mim. É o mínimo, que eu posso fazer hoje. Você falou de redes sociais, aí me lembrou alguma coisa, quando você falou assim de link na bio. Esses dias eu tava vendo alguns perfis de artistas, né? E aí eu reparo muito a gente que é profissional de marketing, repara tudo, né? A gente olha tudo. A gente já olha fazendo diagnóstico, exatamente, eu já olho meio com um olhar de diagnóstico. Aí eu vi lá no link da bio, uma cantora tinha colocado um link do Canva. E aí você clicava no link do Canva, ia pro Canva, e aí aparecia um banner com as redes sociais, mas assim, não dava pra clicar. Aí eu falei assim, gente, será que ela não sabe disso? E uma vez eu vi também um cantor que tinha colocado gmail.com. Aí eu falei assim, meu Deus, você clica e vai pro Gmail. Então você vê que realmente... falta conhecimento, falta conhecimento. né? Eu noto falta realmente... alguém pra ensinar, pra ensinar, né? pra direcionar, né? Ai, poxa, eu vejo tanto isso. Eu acho que eu não sei se eu conto no livro, mas eu já contei isso em vários lugares que eu tive. Eu me considero, né, hoje como mestranda, eu sou uma pesquisadora. Sim. Mas eu me considero pesquisadora muito antes, porque eu sempre pesquisei o comportamento da igreja nas mídias sociais, do cristão e das igrejas. E eu lembro que, assim, no auge do Facebook aqui no Brasil, eu pesquisando perfis de páginas de igreja, eu encontrei uma igreja que, assim, Diego, eu ri e eu quis chorar, mas, assim, eu encontrei uma igreja que era uma igreja bem no interiorzinho do Brasil, não vou lembrar a cidade, mas eu lembro que era de uma igreja bem pequenininha, e no perfil da igreja estava a foto do pastor, da esposa e das filhas com roupa de banho na praia, porque eles estavam de férias. Nossa. E aí, assim, estamos de férias. E assim, no Instagram a foto da igreja? No Facebook da igreja. Da igreja. Na época que o Facebook era só Facebook. Quase ninguém usava Instagram. E eu vi aquilo, gente, eles estão de roupa de banho no perfil da igreja, a foto de perfil. E eu falei assim, meu Deus. E assim, eu entendi toda a inocência deles, de estar comunicando com a igreja, olha, a gente está de férias. E o pessoal comentando, pastor, amamos vocês, não sei o quê. Mas, assim, eles não entendiam, sabe? Que aquilo tá comunicando algo, né? E eu acredito, né? Então, nós não temos ideia de quantas igrejas evangélicas existem no Brasil. Não temos ideia. Mas são muitas. Sim. Se você pensar que cada cidade tem pelo menos uma igrejinha, e somos milhares de municípios no Brasil, nós não temos ideia. E agora, se você pensar que cada igreja tem pelo menos um Facebook ou um WhatsApp, que imagem que eles estão colocando nesse WhatsApp, nesse Facebook? Eu lembro que eu tive em Imperatriz do Maranhão há pouco mais de um ano atrás. E eu estava conversando com um missionário, que ele participou de uma das minhas palestras, e a gente estava conversando, e ele falou que eles fazem um trabalho muito forte com índios lá, na região de Imperatriz mesmo. E que é muito comum chegar lá na tribo, eles estão usando Facebook. Eles usam Facebook lá hoje. E eles usam bastante. Eu falei, olha que interessante. Eu falei, nossa, eu queria tanto chegar a ver um pajé usando o Facebook e tal. As fotos do pajé lá. Aí ele falou assim, não, quando você voltar aqui, a gente vai te levar lá na tribo para você conhecer. Então, quer dizer, a gente não tem ideia do comportamento das pessoas. E eu vejo que esse trabalho da educação digital, né, a educação midiática, ela é extremamente importante. Eu falo disso desde quando eu comecei a dar aula lá em 2009, que eu dou esses treinamentos, palestras, e tudo quanto é lugar. Eu já falei para 2 pessoas, como eu já falei para 5.000. Nossa.
sabe? Então, assim, Deus me deu essa oportunidade de transitar em eventos muito grandes, mas também estar ali numa igrejinha pequenininha, lá no interior da Bahia. Todo mundo precisa, né? E é muito gostoso isso, porque você vê o olhinho da pessoa brilhando, que ela está aprendendo sobre aquilo, ela está entendendo. E eu amo fazer isso, assim. Esse tem sido mesmo meu chamado e algo que me faz ir para onde for para servir o Senhor com isso. E a gente fala tanto de inclusão digital, mas fala pouco de educação digital. Sim. As pessoas têm dificuldade de identificar fake news, né? De identificar de onde vem aquela informação, se aquilo é notícia, se é um anúncio. E eu tenho, assim, buscado me aprimorar nisso para ensinar sobre isso melhor. Nesse momento que a gente está gravando agora, né, o podcast, eu estou fazendo uma certificação do Instituto Educamídia, que é um instituto brasileiro que promove certificações para profissionais da educação para ensinarem a cultura midiática para a criancinha até a melhor idade. E assim, o meu sonho é construir um projeto. Hoje eu vejo muitos projetos voltados para criança e adolescente, mas assim, o meu sonho, Elis, é construir um trabalho de educação midiática para a melhor idade, sabe? Porque legal. o Brasil está caminhando para ser um país mais velho, né? Estão nascendo menos crianças. E a nossa população, ela está envelhecendo. Então, eu tenho muita vontade, sabe? De desenvolver um projeto midiático para a melhor idade, ou até do 40 mais, nem precisa ser a melhor idade, mas do 40 mais para que a gente tenha um uso melhor da tecnologia, mais saudável. Legal, ótima iniciativa. É importante, né? Como o pessoal a Bíblia só fala. quer focar em jovem, né? Adolescente, mas esquece esquecem da melhor idade. A melhor idade. É a melhor idade. Como eu falei, né? A Bíblia mesmo fala que o povo perece por falta de conhecimento. Sim. E conhecimento não é em todas as áreas. Sim. Inclusive, né, nas mídias sociais, sempre tá se antenando, se atualizando. E não ser o artista Gmail, né? Pra lá, é sempre importante. Porque, queira ou não, as redes sociais Canva, né? é uma vitrine, né? Sim, você vai olhar, às vezes é um verdade. portfólio que às vezes um empresário, por exemplo, vai olhar lá a sua rede social, ou um contratante e vai ver aquela, né? Vai falar, E cuidar com os fake news também, né? de Tipo, compartilhar. nossa, tem muito Buscar hoje. as fontes E às vezes primeiramente. as pessoas até passam vergonha, porque é tanta coisa nada a ver que tudo elas acreditam, Elas acreditam né? na própria mentira. Eu vejo que se a gente puder deixar uma dica, né, sobre fake news aqui, Pesquisem duvide de tudo que você recebe. Verdade. Duvide de tudo que você recebe, porque a Ana Júlia pode ter me mandado uma informação e eu confio muito na Ana Júlia e eu recompartilho porque eu confio em você, mas só que você compartilhou de outra pessoa que te enviou, de outra pessoa, e essa corrente, ela vem muito lá de trás. Então, não é porque eu não confio na Ana Júlia, é porque eu não confio naquela informação. notícia, né? Duvide da informação que eu recebo. Vou fazer uma pesquisa, no mínimo, no Google, vou procurar mais sobre aquele assunto, vou pesquisar no YouTube, vou fazer uma busca nas redes sociais, porque as redes sociais hoje, elas são uma plataforma de busca também, para que eu tenha o máximo de informações sobre aquele assunto, só para depois eu recompartilhar. E em tempos de inteligência artificial, em que até as imagens são muito manipuláveis e elas realmente convencem, né? Porque elas estão num nível tão avançado que realmente convence a pessoa porque é uma imagem, porque alguém está falando e de repente não é. Então a gente precisa checar sim as informações, se elas são verdadeiras antes de passar para qualquer pessoa. Nem porque é engraçado, sabe? Nós temos responsabilidade com o conteúdo que a gente compartilha. A palavra fala que nós prestaremos conta do que nós pensamos, dos nossos pensamentos. Imagina do que a gente compartilha, do que a gente publica. Então, nós temos responsabilidade com esse conteúdo também. Verdade. É verdade. Falando em publicar, você tem Eu vou falar dois um livros, pouquinho, né? sobre Vamos o falar livro. dos Onde que a livros. gente encontra os 2 livros? Vamos lá. Mídias, vamos falar primeiro Esse no mídias. aqui Tá com é o... Comunicando o Reino. Esse é devocional, né? De 21 dias. Isso, Comunicando o Reino. Ele é um devocional de 21 dias. Ele você adquire diretamente comigo lá no meu Instagram. Gente, Eu é tô bem pequenininho, dá pra ler um dia. Sim, a ideia dele é uma página de devocional mesmo por dia. Aham. E são para criativos cristãos, que somos Legal. todos
todos nós, olha que Eu já bênção. quero ler, já. Eu gosto. E ele é um devocional de 21 dias. Eu tô com as últimas unidades dele, porque ele vai ser relançado pela Lion Editora, que é a antiga 100% Cristão. Eles vão relançar agora como devocional de 40 dias. Eu escrevi mais legal. alguns dias para a gente ter 40 dias de devocional e eles vão relançar. E o Mídias Sociais na Igreja, ele já é o livro mais técnico. Então, ele faz um contexto da internet no Brasil e no mundo, a primeira parte. E depois a gente já tem umas dicas mais práticas para quem vai implementar a comunicação na igreja ou para quem pretende aprimorar. O Mídias Sociais na Igreja, ele está em todas as livrarias, nas online também. A distribuição é da CPAD. Isso. Legal. Usando o meio digital para o reino. Isso. E o Mídias Sociais na Igreja, ele foi relançado pela CPAD. A primeira versão dele é de 2016. Então, agora essa já é a de 2021, já após Olha. pandemia. Deu uma atualizada com alguns dados dele que são muito legais. Ele é bonito. Eu vou ler, com certeza. Ele tá bem bonito. A CPAD Nossa, que caprichou lindo. na edição dele. Tá bem bonito Bacana. mesmo. Ó, as E páginas, que tem mais alguns que vão chegar aí pela Lion Editora também. Um guia do cristão na internet, que a gente que tá trazendo aí com uma nova proposta. E algumas outras surpresas que estão chegando também. Que legal. Você Opa, tem um então site fica também. ligado lá, Você tem hein? um site? Da... Sim, o site é o elisamancio.com.br. Aí tem como adquirir também os livros no site. Tem Vou sim, colocar tem aqui os links embaixo. lá. Sim, vamos colocar na Isso aí, descrição. tem os links lá para adquirir também. Legal. Que legal. Esse aqui é só no teu site, então, né? Não, Isso. Não tem na Amazon. nenhum Não, outro. esse não, porque ele vai ser relançado agora, tá. maior, né? Uhum. Então a Lion Editora vai disponibilizar esse conteúdo em breve já com a versão impressa e digital. Uhum. O Esse Mídias, aqui tem. o Mídias na Sociais Amazon. tem na Amazon. O impresso e também tem e-book para Kindle, para quem gosta de ler pelo legal. Kindle, né? Sim. E tem ele a versão espanhol, que foi Olha. lançada pela a editorial Patmos, que é o braço do mundo hispano da CPAD. Eles lançaram ele, chama Redes Sociales para la Iglesia. Oh, que chique. Olha que Você sabe falar chique. em Internacional. espanhol? Não muito Fluente? bem, mas eu falo. Arranha um pouco. Me viro, né? Me viro. Mas ele foi lançado para o mundo hispano, então eu tenho recebido muitas mensagens assim do mundo hispano, de irmãos que têm recebido esse material lá em espanhol. E aí tem ele também em e-book lá na Amazon. E para quem está no mundo hispano, consegue adquirir na Amazon também ele impresso. Uhum. Realmente eu tô vendo aqui, tem várias redes sociais. Como a gente disse no início, né? Não dá pra todas. Administrar todas, mas administrar É muita todas. coisa. É muita rede social. É muita coisa. Nem A gente tem que faz ideia, priorizar. né? Que a gente só usa no máximo 3. A média que a gente usa são 3, né? O Instagram, o YouTube e o WhatsApp. Isso. Eu consumo muito conteúdo no TikTok e no Quai. Porque, como eu estava comentando, né? O Quai, hoje, ele fala muito com o Norte e Nordeste. Então, é um comportamento diferente online. São pessoas um pouquinho mais velhas que estão online lá no Quai. E eu gosto de acompanhar o conteúdo porque eu também produzo notícias cristãs para lá. Então, é um público bem diferente. O que eu gosto das mídias sociais é essa diversidade de pessoas que nós alcançamos em cada rede. Dificilmente você fala com a mesma pessoa em redes diferentes. Então, e a gente alcança pessoas verdade. diferentes, sabe? Públicos diferentes. Né? Públicos diferentes. Quando você está num podcast como esse, eu vou estar alcançando pessoas que talvez eu jamais alcançaria nos meus canais digitais, né? E vocês também vão alcançar pessoas pela minha Com rede certeza. que às talvez vocês vezes não alcançariam. nem te conhecem, né? E passam a te conhecer por causa desse podcast. Ou Isso. por causa do É uma nosso troca, Instagram. né? É troca de Troca de audiência. exatamente. É o cross, né, que a gente fala no que marketing. legal. Falando em redes sociais, como que faz para encontrar a Elisa Mancio nas redes sociais? Isso aí. Qualquer rede social, é só pesquisar Elisa Mancio que vão me encontrar, menos no Tinder. Eu sempre falo isso, porque já sou bem casada, graças a Eu Deus. também. Então, no Tinder eu não estou, mas nas demais Mas redes o resto- sociais, eu estou em todas, assim. Mesmo que eu vou cadastrando só para testar a rede, eu faço cadastro. Eu vou lá, cadastro, testo. É o meu papel como pesquisadora. Entender como a rede funciona para poder orientar as igrejas, os pastores e líderes também. E como estão os projetos, né, amor? Para esse ano ainda. 2023 Pois está começando ainda, né? Tem muito tempo ainda. Olha, eu tô no 2º ano do mestrado, né? Então, daqui a pouquinho eu tenho que fazer a qualificação do meu projeto. Então, eu tô bastante focada nesse projeto. Mas tem palestras e treinamentos aí que estão chegando. Eu tenho treinamento em São Paulo no mês de maio. Tem um que está fechando para fora do país, talvez em junho.
Então, eu ainda não posso confirmar, porque não está 100% fechado. Tá em negociação. Tá em negociação. E os livros também que vão sair pela Lion Editora, que é a antiga 100% Cristão, que são meus parceiros. E a ideia é lançar uma série de 3 livros com eles agora. Vamos ver se agora sai. Eu que estou enrolando meu editor lá, assim, Val, me perdoa, mas já vou mandar aí os originais. E eu também tenho um podcast que é o Comunicando o Reino, que eu vou e volto com ele, mas ele é um podcast tradicional, ele é o do áudio, sabe? Eu gosto de gravar o áudio, alguma reflexão, alguma nova tecnologia que sai, alguma ferramenta. Eu gosto de gravar o áudio, comentar a aplicação dele e publico lá no Comunicando o Reino. Então, ele está nas plataformas de podcast mesmo, mas é aquela história, né? A gente grava, a gente roteiriza, a gente grava e a gente edita. Então, Faz tudo. então o tempo tá bem escasso. apertado. Mas o meu foco sempre é a capacitação dos cristãos. Então, nesse momento, eu estou terminando de fazer a roteirização dos cursos online que eu vou lançar. Eu já lancei um curso em 2019, só que eu acho que já ficou assim, bem defasado, então já tiramos ele do ar. E agora eu vou lançar uma série de novos treinamentos, tanto individuais como aquele mais completo, né? Então, ensinando a configurar canais no YouTube para otimização de alcance de vídeo, vou fazer sobre vídeos curtos, processo de edição, aquelas coisas que são básicas, que talvez a gente precisa de uma orientação mais direta. Então, esse é um dos outros projetos que saem esse ano ainda. Legal. E vamos fazer as 3 perguntinhas? Eu gosto de fazer. Rapidinho. Faz aí. Tá, nós vamos fazer 3 perguntas, tá? Tá bom. Bem objetivas. Fala pra gente um filme que você gosta. Filme. Poxa vida. Eu vou decepcionar a audiência. Eu vou decepcionar a audiência, porque o pessoal vai pensar que eu vou falar um filme assim, super inspirador. Mas, bom, eu vou falar um inspirador e vou falar dos que eu também gosto. Tem um filme que chama Eu Só Posso Imaginar, que é a história do cantor do vocalista da banda Mercy Me. Isso. Esse filme é maravilhoso, gente. Eu chorei de soluçar. Eu vou assistir. Esse eu nunca assisti. Maravilhoso. Esse filme, assim, eu assisti e chorei de soluçar. E, na época, o Diante do Trono gravou a música para a versão em português. E eu participei de todo o processo. Acompanhei a gravação do clipe e tal. Então, assim, foi muito especial estar envolvida no projeto. Marcou. Aqui no Brasil, marcou muito. Mas eu amo filmes de super-heróis, gente. Eu sou muito nerd. Marvel, você gosta da Marvel, Muito. Então, eu gosto muito da Marvel, gosto muito de Star Wars. Eu tô tô muito aficionada com Star Wars. No momento, tô vendo The Mandalorian, que eu amo. Mas eu vou falar do Vingadores Ultimato, que eu gosto muito. Gente, me perdoa, tá? Sou crente. Mas é que eu amo filme de super-heróis. Mas eu gosto. E agora, um livro. Bom, fora os seus, né, gente? E os seus a gente viu. Bom, livro. Eu acho que a gente está no momento de estudar bastante inteligência artificial. Então, eu vou indicar o livro Inteligência Artificial, da Marta Gabriel, que é uma das maiores especialistas de marketing e inovação no Brasil. E é um livro, assim, que ele é curtinho e muito objetivo, muito prático, explicando o que é inteligência artificial, para a gente não ter medo, sabe? Para a gente entender a tecnologia e usar ela da melhor forma. Porque eu acho que a gente está vivendo um momento que está falando tanto de inteligência artificial, que está cansando e também medo nas pessoas. As pessoas estão com muito medo. E eu acho que não. A gente, como cristãos e como quem atua com comunicação e marketing, a gente precisa entender um pouco mais. Inteligência artificial, Marta Gabriel, sensacional. Livro cristão. Eu não vou indicar o livro, vou indicar o devocional que eu estou fazendo esse ano, que está sendo muito importante para mim, que é Palavras de Jesus, do pastor Carlito Paz. Ele realmente está destrinchando os evangelhos ali. E, assim, como a gente assiste a série The Chosen, né? Que fala exatamente, é baseada nos evangelhos, é muito bom, legal. Porque você vai lendo e vai se inspirando ali nos ensinamentos de Jesus. Entendi. E uma música. Uma música. Precisa. Já veio na hora, Preciso de Ti. Mas tem uma música que eu tenho escutado muito nesse último ano, que também é Diante do Trono. Ela se chama Respirar,
do Diante do Trono, que é de um álbum que foi lançado há 2 anos atrás. E essa música, assim, esse álbum é muito especial, mas essa música, ela fala muito assim sobre a gente respirar e fazer valer a pena o ar que a gente respira, sabe? Para honrar a Deus. Então, é uma música muito inspiradora e eu tenho escutado muito. Sim. Vamos ouvir Então lá é nas isso. plataformas. Respirar diante do trono, né? Isso. Indicação São deles. essas as 3 perguntinhas. É, a gente Ah, chegou, né, ao fim. Mas foi um bate-papo muito especial, legal, de muito aprendizado, edificante. com certeza. Você deixa que agradecer muito, Elis, sua presença aqui no All Podcast. Espero que você tenha gostado, né? gostei demais, muito bom. Sempre bem-vinda. A gente sempre fala assim, não, tem que Obrigada. voltar. Quando o papo é gostoso, ela vai voltar. Eu volto sim, foi um prazer. As Muito portas estão obrigada. abertas para você. Fica à vontade aí para mandar, né, sua mensagem aí para os nossos... Isso aí. Olha, eu quero inscritos. agradecer Ana Júlia, Diego, por serem excelentes hosts, né? O papo tão gostoso, a gente nem viu a hora A honra é passar. toda nossa. É, com certeza. Mas eu espero que o conteúdo que a gente conversou aqui, toda essa conversa, seja edificante para a vida de quem está acompanhando aí de casa, do trabalho, ou tá no trânsito ouvindo, Sim. porque eu ouço muito podcast no Eu trânsito eu também. Espero que dessa conversa que possa inspirar outras pessoas e até mesmo despertar, sabe? Para, de repente, a pessoa não trabalha com comunicação, mas ela escreve bem, ela é boa no vídeo, faz fotos legais, edição de arte. Por que não fazer para honrar o nome de Deus também no ambiente digital? Eu quero encorajar que as pessoas sejam produtores de conteúdo, alcançando o máximo de pessoas possível na nossa geração. Não tenham vergonha de falar de Jesus, né? Não, a gente precisa falar sobre Jesus. Isso mesmo. Precisamos. E mandar um abraço pro Ed, meu amigo, que foi que me Verdade. indicou para essa Sim. entrevista. Passou seu contato. Obrigado, O Ed, muito Valeu, obrigada. Ed, abraço. Muito bom estar aqui. O Ed é uma bênção. Conheço ele assim de anos, da época que eu levava CD em rádio para ele tocar lá dos meus assessorados. E o Ed sempre foi um grande parceiro. Esteve no lançamento do Mídias Sociais na igreja, a primeira edição impressa, que não foi essa. E ele foi lá pessoalmente com a família dele visitar. Foi muito bom. Inclusive, depois eu vou te convidar para ir lá na nossa rádio também para Ai, falar, que legal, né? uma Falar honra. sobre mídias sociais, Uma tá honra. bom? Uma honra Tá servir nossa convidado. rádio, parceiraça. Já trabalhei para Graça Music Olha também. aí, então já tá em casa já. Mas, Elis, muito obrigado, viu? Obrigada, pela sua Diego. presença aqui no Obrigada. podcast. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe. E você que ficou até aqui, obrigado aí pela sua, né, companhia. Aqui os livros Mídias Sociais na Igreja e também Comunicando o Reino, da Elisa Mancio, Isso aí. que foi o nosso bate-papo de hoje. Agradecendo também a nossa parceira a Nova Telecom, inclusive em Santa Luzia também tem Nova Telecom aí. Eu uso Nova Telecom, Aí, inclusive. Cliente da Somos Nova clientes Telecom da Nova também. Telecom, Sério? sério. Então, ó. Somos clientes da Viu, Nova Telecom. Nova Telecom aí, ó, Legal. cliente de vocês Somos aqui. clientes. Que legal. Inclusive, só. quando eu assisti os outros episódios, eu, olha, a Nova Telecom patrocina eles. Que Nossa, incrível. então. Acreditam Legal, no álbum podcast, estão marcando presença aqui também. Se você Pois quiser é. divulgar sua marca aqui no álbum também, né? Isso Porque as informações aqui na descrição do vídeo. E já comenta aí embaixo, né, amor? O que Isso. achou do podcast? Compartilha para quem você conhece, para que essa mensagem chegue, né, a mais longe ainda. E é isso, gente. Até o próximo Muito episódio. obrigada, viu? Tchau, 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 gente. tchau.